O desembargador Antônio Souza Prudente é um homem calmo, de fala mansa, mas por trás dessa aparência de tranquilidade existe um homem seguro, firme e decidido. Foi ele que determinou ao governo que mandasse revelar os documentos da guerrilha do Araguaia. E o governo, que já vinha sofrendo pressões para abrir os arquivos da ditadura, seguiu a máxima segundo a qual decisão judicial não se discute, se cumpre. E assim, a história de um dos períodos mais tenebrosos da vida política do país vai poder ser melhor conhecida. Como diz o próprio desembargador Antônio Souza Prudente, é chegada a hora de o governo Lula dar eficácia à expressão de que a esperança venceu o medo. Meu desembargador. Perfeitamente. Por que o senhor decidiu tomar essa decisão exatamente no momento em que as coisas estavam meio controversas? O governo não sabia muito bem por onde ia, enquanto as forças estavam pressionando o governo para que revelasse essa documentação. Bem, em primeiro lugar, o momento se apresenta oportuno para uma justiça que deve se fazer presente num momento histórico como esse, em que se aprova a emenda 45, que trata da reforma do Poder Judiciário, e estabelece uma regra muito importante, que a justiça se faça em tempo razoável. A justiça deste caso já deveria ter sido feita há 22 anos atrás. Este processo foi ajuizado em fevereiro de 1982. Mas em setembro de 1982, um ilustre juiz federal estabeleceu uma decisão que se constitui, hoje na linguagem moderna, uma verdadeira antecipação de tutela. Ele ordenou a remessa de todos esses documentos para o Poder Judiciário analisá-los e assim atender ao pleito dos autores. Mas nunca foi atendido. Então a Justiça Federal determinou por mais de uma vez, precisamente, 3 decisões judiciais ordenaram a remessa desses arquivos ao Poder Judiciário e nunca o Poder Judiciário foi atendido. Então, neste exato momento em que nós temos um governo disposto e aberto ao diálogo, não poderia ser melhor momento para que o Poder Judiciário, estando com os autos na fase processual de julgamento, devesse julgá-lo como julgamos. Desembargador, de certa forma o governo não estava precisando desse empurrãozinho da justiça para dar eficácia a essa ação, uma vez que ali dentro a gente notava que a coisa não estava muito bem colocada. Eles não sabiam exatamente por onde começar, nem por onde terminar, não sabiam por onde ir, ou se deviam mesmo ir. Parece que essa sua decisão provocou uma... Bom, agora é decisão do judicial, a gente cumpre. E facilitou as coisas. Acho que realmente a nossa decisão, por se tratar de um provimento mandamental, e aqui está a diferença. A sentença da juíza Solange Salgado não condenou a União a efetuar um pagamento de indenização aos autores. A sentença ordenou que a União mostrasse o local onde estão enterrados os parentes dos autores, aqueles parentes que participaram da guerrilha do Araguaia no período de 1972 a 1975. A obrigação, portanto, é específica de fazer a localização dessas sepulturas, de que não se tem notícia até hoje, e também o traslado das ossadas, se é que ainda existem essas ossadas, para que os autores, parentes das vítimas dessa guerrilha, possam, assim, reconstruir a história de seus parentes. Possam lhes dar um jazigo, um sepultamento digno e cristão. Isto integra aquele fundamento maior do Estado democrático de direito, que é a dignidade da pessoa humana, que é a cidadania.
Isto está Que dentro... passa da vida e alcança até a morte, né? Exatamente. Está dentro do contexto do fundamento maior da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade solidária. Esta solidariedade tem que estar presente nas ações de governo. Portanto, não só o legislativo, quando edita a lei, como também o executivo, quando lhe dá cumprimento, e o judiciário, quando compõe a lide e restabelece o direito, há de estar de olhos atentos para a construção de uma sociedade solidária, de uma sociedade justa e de uma sociedade livre. Essas pessoas jamais serão livres. Estão com seus sentimentos presos pela dor, pela desesperança, pela tortura de ver os seus parentes não serem localizados e a sua história fragmentada, sem poder reconstruí-la. Desembargador, o senhor deu uma espécie de pontapé inicial. O senhor acha que a partir de agora todos os documentos relativos ao período da ditadura também deverão ser divulgados, abertos a público? Tem que ser divulgados. Eu não acredito que, neste momento histórico, seja possível mais, na democracia, caminharmos, não é, neste clima de secretismo, de ocultismo, de um corporativismo negativo. Não cabe mais. Não cabe mais. A transparência democrática exige do senhor presidente da República, como comandante supremo das Forças Armadas, esta postura determinante. Mas exige mais. A Constituição da República exige dos poderes constituídos, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Isto é governo. Não existe o governo só do Executivo. Não existe o governo só do Legislativo. Existe o governo do povo. Pelo povo e para o povo, como quer a Constituição e como já dizia o grande Abraham Lincoln, não é? Portanto, a nossa Constituição da República determina que os poderes legislativo, executivo e judiciário ajam de forma independente e harmônica. E é isso que nós estamos buscando, não é? Uma atitude de governo determinada para fazer justiça nesse caso. O governo quer isso, através do executivo. E o judiciário quer isso. E duvido que o legislativo não queira isso, porque o legislativo é a manifestação direta da vontade popular. O senhor disse nessa entrevista dada ao jornal o Globo que a parte vencedora tem de sentir o sabor da justiça. O que o senhor quis dizer exatamente com isso, desembargador? Eu parto de uma análise etimológica da palavra sentença. Sentença é um termo que vem do latim, como todos os termos que compõem o dicionário jurídico no direito ocidental, têm as suas raízes na língua latina. A palavra sentença vem de sentire. Significa sentir, ter sentimento. Ora, nós juízes temos que romper como rompemos nessa sentença, com aquelas mordaças que o barão de Montesquieu queria impor ao poder judiciário, temendo que os membros do poder judiciário pudessem assim reviver o absolutismo monárquico, que ali desaparecia, não é, durante a Revolução Francesa. Portanto, nós juízes temos que sentenciar de tal forma que a justiça se faça sentir por aqueles que são os seus destinatários. Então é preciso fazer sentir o sabor da justiça. Desembargador, ainda existe espaço para contestação desse tipo de decisão? O senhor acha? Eu não falando de espaço na área jurídica, mas de espaço na área política. Bom, esta decisão, como disse, é uma decisão que, por todas as letras constantes da sentença e do acórdão, ela se manifesta praticamente irrecorrível. A pretensão dos autores é uma pretensão que se fulcra no direito natural. Uma pretensão de enterrar os seus mortos. Portanto, e de lhes dar, assim, um jazigo digno e cristão. Ora, na Grécia Antiga, e nós citamos no acórdão esse trecho de Sófocles, já Creonte expedia um edito proibindo o sepultamento de um determinado cidadão que se insurgia
contra o governo tebano. E Sófocles escreveu uma página belíssima sobre isso, onde ficou registrado que as leis divinas são eternas e as leis dos homens são apenas passageiras. Portanto, já no direito natural, nós temos aqui um exemplo de que a pretensão dos autores merece ser acolhida. Mas no direito positivo também existe amparo para esta pretensão. A União já disse através de seus procuradores que não pretende recorrer. E não vejo como recorrer. O provimento é mandamental e específico. E cumprir imediato, com todo respeito à decisão da Suprema Corte. Desembargador, o que o senhor acha da possibilidade, que sempre existe, isso ficou evidente agora nesse caso da queima dos arquivos, de a gente ter umas certas surpresas negativas e não encontrar muita coisa quando esses arquivos forem abertos, por já ter sido destruídos em parte ou no todo? Isto, em tese, é possível. Diante do longo tempo, diante da grande demora em se dar cumprimento a um provimento mandamental, como já disse, editado em setembro de 82. Quer dizer, os representantes, os prepostos da União, sempre resistiram às ordens judiciais. Há 22 anos. Há 22 anos. Portanto, esta possibilidade não se afasta de não se encontrar mais restos mortais. Mas algo não é possível de ser afastado. É que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, que são forças gloriosas, de uma história belíssima, que nos engrandece. Portanto, aqui não se trata de uma decisão contra as nossas Forças Armadas, mas ao contrário, é uma decisão judicial que prestigia a dignidade das nossas Forças Armadas. E é evidente que essas Forças Armadas, organizadas como são, devem ter todos esses registros. E é exatamente com base nesses indícios que constam dos autos que nós sabemos que é possível das nossas Forças Armadas contribuírem para o cumprimento deste julgado, que lhes manda apontar onde esses familiares foram enterrados, ainda que não se encontre nada, mas que possam assim os seus parentes resgatar as suas memórias e lhes dar ainda que uma sepultura diante de um quadro simbólico, mas que se costure o seu sentimento e assim possa inibir essa dor que parece ser eterna. Desembargador, já me avisam que nosso tempo está no finzinho. Mesmo assim, eu queria lhe fazer uma última pergunta. A sua decisão é histórica. O senhor se sente um pouquinho herói? Não, eu me sinto apenas um juiz que cumpre o seu dever e que tem a plena consciência de que o Poder Judiciário existe em prol da cidadania, em prol da dignidade da pessoa humana, em prol da afirmação do Estado Democrático de Direito, e não podemos jamais conceber um juiz aprisionado a textos legais obsoletos. Um juiz que admita que uma decisão como essa exija um processo de execução autônomo, para aí abrir-se um espaço de protelação. O Código de Processo Civil foi reformado através da sua última lei, 10.444 de 2002, que determina ao juiz de ofício a agir nessas circunstâncias. O juiz adotará todas as medidas, e adotamos enquanto podemos. Mas o grande instrumento de eficácia dessa decisão é a mídia. A mídia está dando cumprimento ao acordo do nosso tribunal. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, desembargador. Parabéns para o senhor, sobretudo. Muito obrigado. Você está na TV Câmara, o canal da Cidadania. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.